Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje é dia 20 de janeiro de 2022. Vamos começar a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, tá? Primeiro eu vou fazer uma introdução para vocês terem a noção do que é o livro de Atos. Aí a gente vai prosseguir, tá bom? O livro de Atos é um livro histórico que foi escrito por Lucas, né? A data cerca de 62 depois de Cristo. O tema do livro do Atos de Apóstolos fala da obra do Espírito Santo na história terrena do cristianismo. A palavra-chave desse livro é Jesus, Espírito Santo, ressurreição, apóstolo e igreja. Sobre o autor, o livro dos Atos não menciona especificamente seu autor, mas muitos apontam para Lucas, o médico amado. Tá? A data, Lucas conta a história da igreja antiga dentro da estrutura de detalhes geográficos, políticos e históricos que podiam se encaixar naquele século. O conteúdo do livro de Apóstolos fala, Atos é uma sequência é uma sequência da vida de Cristo nos evangelhos, registrando a disseminação da cristandade de Jerusalém até Roma, né? E a iniciação da grande comissão de Jesus para formar os discípulos de todas as nações. O livro de Atos começa a partir da morte de Jesus, né? A morte e a ressurreição. O propósito do livro do Atos é a chave para o objetivo de Atos está no primeiro versículo, em que Lucas implica que o livro é uma continuação do Evangelho de Lucas. O Evangelho diz que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. E Atos relata o que o Espírito ressuscitado continua a fazer e ensinar através do Espírito Santo. Nesse livro a gente encontra que Jesus dizendo que eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo, que era para os apóstolos não temer que eles nunca estariam mais sozinhos, né? Jesus não estaria no físico, mas estaria dentro do coração deles através do derramamento do Espírito Santo. Esse livro trata disso. Como você pode aplicar? O livro de Atos é um registro da prática da cristandade sob o poder do Espírito Santo. Ensina os convertidos ao cristianismo a viver junto em um companheirismo cristão significativo, compartilhando livremente uns com os outros. O livro de Atos vem junto com esse livro a palavra compartilhar. Não ficar retendo mais as informações, tudo que você receber de Deus através do Espírito Santo, de Jesus, passar para frente, nas casas, nas cidades. Aqui, esse livro vai contar essa história, né? O livro de Atos também registrou vários exemplos da proclamação apostólica do Evangelho de Jesus Cristo. E o modelo é uniforme. Em primeiro lugar, Jesus é apresentado como uma figura histórica, um homem habilitado a realizar sinais e maravilhas. E em seguida, a morte de Jesus é atribuída geralmente à crueldade do homem e ao objetivo de Deus. Por outro lado, os judeus o haviam crucificado por mãos de injustos. Por outro lado, Jesus tinha sido entregue pelo determinado conselho e paciência de Deus. Por outro lado, Jesus tinha sido entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Então, a ressurreição de Jesus é enfatizada especialmente com o cumprimento da profecia, como renovação de Deus no veredito do homem sobre Jesus.
E esse livro fala muito da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo em ação. O poder do Espírito Santo através da igreja é a característica mais surpreendente de Atos. O livro foi até mesmo chamado de Os Atos do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo em Atos, entretanto, não pode ser compreendida sem que seja a relação entre Atos e os Evangelhos, que demonstram a continuidade essencial, tanto o ministério público de Jesus nos Evangelhos, quanto o ministério público da igreja em Atos. Começaram com o encontro com o Espírito Santo, capaz de mudar vidas. Ambos são relatados essenciais os resultados deste acontecimento. Então, isso ocorreu depois que Jesus morreu, ressuscitou, ele disse que ia para o Pai e enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo, que é ele através do Espírito Santo, né? Então, vamos começar aqui, Atos 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, faltando das coisas concernentes ao reino de Deus. Falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, Jesus veio para pregar o reino. Todas as parábolas, todos os sermões de Jesus apontam para o reino. E quando ele morreu, ressuscitou, né? E mandou o Espírito Santo, ele continua falando sobre o reino. Esse livro fala mais disso. Então, vamos lá. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão em sonhos vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão, ou seja, profetizarão, falarão do futuro, falarão de coisas futuras. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atentei às vossas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim vá sempre o Senhor, porque esta está à minha direita, para que não seja abalado. Por isso se alegrou no meu coração, e na minha língua exultou. Além disso também a minha própria carne repousa em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizestes-me conhecer o caminho da vida, enchei-me de alegria na tua presença. Irmão, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. 31. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo,
que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai promessa do Espírito Santo, derramou isso que tendes ouvido. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assentai à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos sobre os estrados dos seus pés. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que foi crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. 3.000 batizados. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram: Pedro, e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quando o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Como viviam os convertidos? 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Cada dia aparecendo mais gente. E eles se reuniam nas casas, né? A igreja de Jesus, né? A primeira pregação foi nas casas. Ali eles partiam pão, eles conviviam, eles compartilhavam. E assim foi e está até hoje, né? O compartilhar do Evangelho. Então, meus queridos, que essa palavra quando chegar até vocês, não sei quando, não sei que dia, não sei que hora, que vocês a recebam com muito amor, porque é assim que eu tenho feito. Um coração cheio de alegria, de obediência, espalhando a palavra de Deus, como está escrito lá, de Jerusalém a Samaria, até os confins da terra. Um grande beijo no coração de todos e vamos à continuação da leitura desse livro de Atos dos Apóstolos no próximo vídeo. Um grande abraço, até lá!